perguntar o quê, Mariana? Vamos lá. Acabei de sair de uma mentoria e muitas vezes isso parece mentoria, muitas vezes mesmo. Que é assim, a necessidade que as pessoas sentem de melhorar sua comunicação para evitar conflitos ou para gerenciar conflitos, para vender melhor, para negociar melhor, para ensinar melhor, enfim, para se relacionar melhor como um todo. E aí aquela coisa, o foco na melhoria da comunicação. Legal. Só que a maioria das pessoas se esquece que para melhorar a comunicação, a gente precisa melhorar a escutação, a capacidade de escuta. Então, já trago a primeira pergunta para que você possa refletir comigo. Como anda a sua capacidade de escuta? Não só a escuta com os ouvidos, tá? Mas a escuta também é observatória. Quando você observa o que o outro está fazendo, olha, minha cachorra tá. Observei agora. O que o outro está fazendo, como ele está fazendo, se ele está aparentemente ansioso ou não para falar aquilo, ou se ele está desconfortável, ou se ele está muito confortável falando aquilo com você. Então, essa capacidade que o ser humano tem de sentir o clima da conversa, do diálogo, ela vem se perdendo, se diluindo nesse mundo líquido, o que é muito problemático. Porque, gente, é assim, meio que palpável a sensação quando você está conversando com alguém e esse alguém, ele não tá ali. Ou quando você está conversando com alguém e você não tá ali naquela conversa. Então a gente sabe quando isso acontece. E é extremamente incômodo. E às vezes nem é por mal que a pessoa faz, é de maneira inconsciente, mas a gente sabe que aquilo lá tá atrapalhando, tá enroscando a comunicação. Sem falar que a gente perde um rico conteúdo quando a gente escuta melhor, quando a gente observa mais, a gente ganha conteúdo. Quando a gente deixa de fazer isso com qualidade, a gente perde conteúdo do outro, da situação, do contexto, das ideias do outro a respeito daquilo, enfim, que você está debatendo, conversando. E você, consequentemente, perde capacidade também de questionar melhor, dar melhores exemplos, usar uma linguagem mais adequada à realidade, à mentalidade do outro. Porque você não observou, porque você não fez a leitura, não só corporal, mas corporal no sentido de comunicação verbal. O que que aquele corpo, o que aquela expressão, o que que aquele gesto está expressando? E está congruente com aquilo que está sendo dito? Então, a gente perde essa riqueza quando a gente não se dá conta de colocar em prática a nossa capacidade de escuta. E aí eu comecei o vídeo fazendo porque talvez boa parte das pessoas também tenham perdido um pouco da capacidade ou muito de se escutar, de se observar, que é a arte da quietude. É ficar em silêncio consigo mesmo para poder se escutar melhor, para poder se observar e se sentir melhor. Quanto mais eu me conheço, melhor eu consigo, quando necessário, me flexibilizar assertivamente numa comunicação direcionada a uma determinada pessoa, uma determinada situação, a um determinado grupo de pessoas. Porque eu sei, cada vez mais que eu me analiso, mais eu sei como eu funciono. E naturalmente eu vou ter mais habilidade para observar, escutar o outro e entender como ele funciona e como que eu tenho que adaptar, flexibilizar isso, encaixar, para dar aquilo que a gente fala que é o rapport. Rapport é uma palavra francesa que, se você fosse traduzir, não tem tradução específica, mas se fosse traduzir para o português, seria sintonia, conexão. Então, deixo aqui uma reflexão e um desafio. A reflexão é o quanto, de fato, você está disposto a se escutar, a se observar, escutar o outro, observar o outro. Se você vem fazendo isso, o quanto também você é escutado, é observado, é respeitado, consequentemente, quando está falando. Se sente valorizado, valorizada em relação ao que está expressando pelo outro. E o desafio é, na próxima conversa que você for ter com alguém, você
experimenta fazer uma coisa. Pelo menos você vai, olha ali, 1 minuto, 1 minutinho só da conversa que seja, pode ser mais, mas 1 minutinho só, você pega e se proponha, se desafie a não falar nada, a não completar nenhuma frase. Se caso o outro lhe devolver a vez para falar, perguntar alguma coisa, seja o mais sucinto possível e já traga uma pergunta, já coloque uma pergunta direcionada ao que o outro pensa, ao que o outro sente, o que o outro entende, o que o outro viu. Tire você um pouco de cena daquele diálogo e coloque foco, luz no outro. Não para bajular, mas para você ganhar a riqueza de conteúdo que tem ali, no sentido de você ganhar aquilo e saber como transformar aquilo, eh, em diálogo assertivo, em comunicação assertiva. Faz esse desafio, coloca em prática, depois vem aqui me contar se teve diferença ou não. Você vai ver que teve. Até.